Pessoal, então, boa tarde. A gente vai iniciar, então, agora a banca do Nicolau Bergold, da Engenharia Elétrica. Tá? Então, a duração da apresentação do Nicolau é de 20 minutos, e depois de 20 minutos a gente passa para a banca, né, fazer as perguntas, as arguições com relação ao trabalho, né, e após esse tempo de, de perguntas da banca, né, a banca se retira para uma outra sala, tá, para fazer a avaliação, a gente retorna já com o resultado da avaliação, tá bom? Pessoal, eu vou colocar também aqui no chat, ó, o link para as horas complementares. Então, é um form que vocês vão preencher agora nesse momento, né? E aí, depois de preenchimento, você tem que colocar lá certinho o nome do aluno que estão fazendo, então, estão assistindo a banca, né? E então, vocês vão ter aquela 1 hora complementar por TCC assistido, tá bom? Então, Nicolau, agora está com você, apresentação. Tá, perfeito. Só me diga uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem o fone, se for necessário eu coloco o fone. Perfeito. Tá. Perfeito. E uma última dúvida, vocês conseguem ver o meu cursor do mouse quando eu precisar apontar alguma coisa na lâmina? Sim. Tá. Perfeito, então. Posso começar, professor? Pode começar. Ótimo, então. Bom, boa noite, professor Lúcio, professor Maicon, professor Olegário e todos os demais presentes. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa poder apresentar o meu trabalho de conclusão de curso hoje para vocês. Trabalho esse que é o fechamento de um ciclo que se iniciou para mim lá em 2012 na universidade. Né? Então, eu vou trazer aqui para vocês o projeto que eu desenvolvi, que foi exatamente o desenvolvimento de protótipos para a bancada de conversores estáticos, né, sob orientação do professor João Olegário. Vou trazer aqui um panorama geral da estrutura da apresentação para vocês. Eu vou começar ali com uma introdução a respeito do trabalho, os objetivos, um referencial teórico, uma parte da base que me apoiou durante esse estudo e o desenvolvimento desse projeto, a metodologia, a forma como tudo foi realizado, a análise de resultados, algumas considerações finais e sugestões que eu vou deixar aqui para trabalhos futuros, baseados neste mesmo projeto aqui que eu desenvolvi junto com a orientação do professor Olegário. Então, trazendo uma breve introdução sobre o assunto de interesse aqui do projeto, que é a respeito do acionamento de máquinas elétricas. Esse acionamento ele é muito importante, principalmente no setor industrial atualmente, pois praticamente em qualquer sistema elétrico, desde os mais simples até aqueles mais complexos, na cadeia produtiva atual, né, existe algum tipo de máquina ou equipamento sendo acionado de alguma forma. E os motores elétricos, por exemplo, são a forma mais utilizada atualmente para converter a energia elétrica em energia mecânica, né? E o controle desses motores, então, desse tipo de carga, é imprescindível para a realização das mais diversas tarefas. Pensando nisso, o objetivo geral, então, desse trabalho é desenvolver um sistema para acionamento de cargas que contemple 3 dispositivos principais, né? O retificador controlado monofásico em ponte, a soft starter para motor monofásico e o conversor CCCA, também chamado de inversor de frequência, para motor monofásico também. Os objetivos específicos, então, é modelar esses sistemas no software PSIM, realizar essas simulações, projetar dispositivos de baixo custo e fácil utilização como alternativa para o acionamento de motores, principalmente aplicações do âmbito acadêmico, construir esses protótipos em placas de circuito impresso, compatíveis com o padrão das bancadas didáticas da VEG que nós temos lá no Laboratório de Máquinas Elétricas da Unicinos. E, ao final, então, testar e validar esses dispositivos desenvolvidos. Isso é o que foi realizado no projeto. Vou trazer um pouquinho agora sobre o referencial teórico que serviu de base nesse desenvolvimento, começando pelo conversor CACC monofásico, o retificador. Nesse dispositivo, o valor médio da tensão de saída pode ser controlado variando o tempo de condução dos tiristores, ou seja, o ângulo de disparo alfa desses tiristores. Aqui eu tenho um exemplo de um retificador de onda completa com center tape, né, utilizando 2 tiristores, em que cada tiristor é responsável pela condução em um semiciclo do nosso sinal de entrada, né? Como a corrente ela entra na carga aqui pelo mesmo sentido, nós vamos ter uma resultante de tensão média contínua, né? Aqui, cada um dos tiristores conduzindo em um desses semiciclos. Outro circuito que foi utilizado como apoio no desenvolvimento do trabalho foi o gradador, foi utilizado como base da soft starter. Ele é um circuito utilizado para se obter uma tensão alternada, uma tensão CA variável, a partir de uma fonte CA fixa. Então, aqui eu tenho um exemplo bem simples, utilizando um triac, né? Eu vou entrar aqui com a minha alimentação CA, e eu vou controlar o ângulo de disparo desse triac,
tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo da onda, e a partir deste ângulo de disparo aqui eu vou ter uma tensão alternada resultante. Conforme eu variar esse ângulo, eu vou conseguir variar essa tensão na saída. Então, o gradador ele serviu de base para a soft starter em si, né? A soft starter ela é utilizada para se obter uma partida suave no motor de indução. Isso é realizado diminuindo a tensão aplicada no motor no instante da partida, chamada tensão de pedestal, para se obter o melhor torque e aumentar ela com o passar do tempo, de acordo com a carga conectada no eixo, até chegar no seu valor nominal. Então, a gente começa aqui com uma tensão de pedestal, a gente vai aumentando essa tensão aqui com o passar do tempo. Esse aqui seria o chamado tempo de aceleração, até chegar na tensão nominal da carga. E aqui está a onda senoidal, né, onde a gente vai trabalhando o tempo de condução ali dos tiristores, vai variando esse ângulo de disparo até chegar na onda completa, né, na tensão nominal da carga. Falar um pouquinho sobre o TCA 785, que foi o circuito integrado utilizado como base tanto do retificador controlado monofásico quanto da soft start. Ele é um circuito dedicado ao controle de tiristores, permitindo um deslocamento do pulso de gatilho em uma faixa de 0 até 180 graus. Uma explicação bem rápida sobre o TCA. Ele recebe lá no seu pino 5 uma tensão de sincronismo, uma tensão alternada da rede de alimentação, para fazer, através do seu comparador interno, a detecção da passagem por zero. Exatamente nesses pontos onde ocorre a passagem por zero, é gerada uma rampa, através do seu pino 10, onde tem um capacitor ligado. Então, esse capacitor ligado no pino 10 vai dar origem a essa rampa, que ocorre justamente nos pontos em que há a passagem da onda de referência de sincronismo por zero. E lá no pino 11 eu vou ter uma tensão de controle, que vai excursionar por toda a extensão da rampa. Exatamente onde a tensão de controle cortar a rampa, vai ser gerado o pulso. Né, o pulso, dois pulsos defasados 180 graus, que vão servir tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo da senoide que eu estou querendo controlar. O inversor de frequência, então, na verdade o nome técnico do inversor de frequência é o conversor CCCA, né, normalmente chamado de inversor de frequência, que tem como principal função converter uma fonte contínua, alimentação CC, que está conectada à sua entrada, e uma alimentação alternada na saída do conversor. Então, aqui eu tenho um exemplo bem básico com 4 MOSFETs. Esses MOSFETs vão conduzir aos pares, de modo que M1 e M2 vão conduzir em determinado momento, fazendo com que a corrente entre na carga nesse sentido. E no outro momento, isso tudo controlado a partir aqui dos gates desses MOSFETs, eu vou conduzir por M3 e M4, fazendo com que a corrente ela entre em outro sentido, gerando um sinal alternado em cima dessa minha carga. Falando agora um pouco sobre a metodologia, tá? Os dispositivos eles foram desenvolvidos primeiramente em protoboard, foram montados esses circuitos em protoboard, e na sequência foram produzidos em placas de circuito impresso, formando os protótipos que visam atender alguns requisitos básicos, né? Lembrando que os circuitos envolvidos foram um conversor CACC monofásico em ponte, que é o retificador, soft starter monofásico e inversor de frequência também monofásico. Um dos requisitos dos dispositivos é relacionado às dimensões, então eles foram desenvolvidos para respeitar as dimensões para encaixe nas bancadas didáticas da VEG que nós temos lá no Laboratório de Eletrônica de Potência da Unicinos. Aqui tem um exemplo de uma peça aqui com botoeiras e as dimensões que foram utilizadas como referência para desenvolver os dispositivos desse projeto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o retificador controlado monofásico, começando pela sua simulação no software PSIM. Então, ele foi simulado primeiramente no software PSIM, né, utilizando-se 2 controladores alfa para simular os TCA 785. Aqui nós temos a tensão que entra da rede, com detector de passagem por zero, aqui através de um comparador, né, que seria a entrada de sincronismo do TCA 785. Então, eu tenho 2 aqui, um para pegar o semiciclo positivo e outro semiciclo negativo, e eu vou ter os pulsos aqui nos gates dos tiristores. Como eles são acionados aos pares, eu tenho aqui G1, G4, G2 e G3. Então, eles vão ser acionados no primeiro momento G1, G4, e no segundo momento G2 e G3, gerando aquela tensão contínua aqui sobre a carga, né? Cada semiciclo vai ser feito através de um par de tiristores, e eu vou ter, então, aquela tensão contínua que é mais fácil de ser visualizada aqui nas formas de onda. Então, aqui eu tenho a minha tensão de entrada, cada um dos semiciclos aqui vai receber o seu pulso correspondente, né? E os tiristores, então, vão conduzir. Um par conduzindo no semiciclo positivo, outro par conduzindo no semiciclo negativo.
e formando a minha tensão correspondente aqui contínua, minha tensão CC. Aqui eu tenho então os pulsos, as minhas tensões sobre os tiristores, né, cada par de tiristores, e a minha corrente sobre a carga, né. A corrente se inicia exatamente no momento do pulso, e como eu estou utilizando aqui um diodo de roda livre, né, ela interrompe exatamente no momento em que passa por zero, interrompe a corrente até o próximo ciclo. Aqui o circuito de comando que foi desenvolvido por retificador, baseado no TCA 785, né? Então eu vou ter aqui a minha tensão de sincronismo entrando no pino 5, minha tensão de controle variável aqui no pino 11, o capacitor no pino 10 para gerar rampas, minhas saídas de pulsos 14 e 15. Aqui o circuito de acoplamento magnético, utilizando os transformadores de pulso, foram utilizados 4 transformadores de pulso, de modo a isolar a etapa de comando da etapa de potência. Aqui eu tenho o circuito de oscilação que foi utilizado para os transformadores de pulso. Ele foi utilizado porque a frequência de saída dos pulsos TCA 785 não foi suficiente para fazer a excitação dos transformadores de pulso, então foi utilizado esse circuito de oscilação aqui, que gera um sinal de alta frequência para excitar os transformadores de pulso e poder transferir os pulsos de um lado para o outro. E aqui a etapa de potência, então, com os 4 tiristores, e aqui uma carga indutiva sendo simulada. A montagem do retificador monofásico em protoboard, que foi desenvolvido antes da montagem da placa de circuito impresso efetivamente. Aqui a montagem mecânica do frontal, aqui no lado esquerdo tem o croquis que eu desenvolvi, e aqui já é a placa montada, ela foi montada numa placa de acrílico, naquelas dimensões para encaixe na bancada da VEG. Foi colocado então esse adesivo aqui com todas as informações e colocados então os bornes, LEDs, botoeiras, potenciômetros, e aqui embaixo alguns test points para serem coletados determinados sinais aqui de interesse para visualização. Por fim, no retificador controlado monofásico, houve o desenvolvimento da placa de circuito impresso, aqui está o layout dela, através do software Eagle. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Soft Starter. Aqui está a simulação dela também no software PSIM. Mais uma vez foram utilizados 2 controladores alfa para simular o TCA 785, controle através do TCA. Aqui está o ângulo, com a diferença que agora o ângulo ele é gerado a partir de uma rampa, porque eu quero que esse ângulo ele vá sendo alterado automaticamente com o passar do tempo, né, simulando a rampa de aceleração do motor. Aqui eu tenho um cosseno na menos 1 para fazer a inversão dessa rampa, porque a rampa aqui ela começa no 0 e vai até o 5, e isso faria um deslocamento de 0 até 180 graus, mas eu preciso exatamente do contrário, eu preciso começar no 5 volts, que essa tensão vai caindo, porque eu vou começar com 180 graus, que seria a tensão de saída nula, né, e vou diminuindo esse ângulo de disparo até o 0 graus, quando chegar no 0 graus seria a minha tensão de saída máxima. Então aqui tem a etapa de comando, e a etapa de potência em que o triac ele foi simulado através de 2 tiristores ligados em antiparalelo, né? Cada um deles vai ser responsável pela condução em um semiciclo. Aqui eu tenho a forma de onda resultante, aqui eu tenho a tensão sobre a carga, que antes do circuito ser simulado, ela estaria em 0. No momento que eu inicio a simulação, que a rampa ali ela já começa a gerar essa tensão aqui no ângulo de disparo dos controladores alfa, essa tensão sobre a carga ela vai aumentando com o passar do tempo. Aqui também a tensão de referência, aqui a tensão vai aumentando, pode ver que ele vai aumentando esse ângulo aqui até chegar na condução completa. Aqui estão os meus pulsos e a tensão sobre o triac, que é exatamente o oposto da tensão sobre a carga. Ela vai começar no máximo, conforme a tensão sobre a carga vai aumentando, a tensão sobre os triacs vai caindo. Quando a minha carga estiver com a tensão máxima, a tensão sobre o triac vai estar zerada. Aqui está o circuito de controle da Soft Starter, que foi desenvolvido através do Arduino, que é responsável pelo controle dos tempos da rampa de aceleração e desaceleração, controle dos LEDs, botão de acionamento e a geração da rampa, né, variável que vai entrar lá no TCA 785 para fazer o controle. Aqui eu tenho uma etapa de amplificação desse sinal aqui gerado pelo Arduino, aqui eu vou ter esse sinal amplificado. E aqui eu vou ter a etapa de controle do TCA 785, onde aqui no pino 11 eu vou entrar com a tensão de controle, né? Aqui na saída eu vou ter os meus pulsos que estão direcionados aqui no meu triac BT137 para fazer o controle do motor. Então, a partir dessa rampa gerada aqui no pino 11, eu vou ter a variação do meu ângulo de disparo do triac para que ele faça, então, a condução desde o 0 até
a tensão nominal do motor. Aqui a montagem da soft starter em protoboard. Montagem mecânica do frontal também seguiu os mesmos moldes, foi desenvolvido numa placa de acrílico, aqui está o croquis e aqui está o dispositivo já com seu frontal montado. Desenvolvimento da placa de circuito impresso através do Eagle. Vocês vão reparar que as placas elas ficaram com dimensões bem semelhantes, porque eu usei uma versão do Eagle Free, e a versão Free do Eagle ela permite placas de até 10 por 10 centímetros. Então eu optei por utilizar essa dimensão máxima que o Eagle permite, né? Como optei por fazer placas monoface, alguns sinais que não foi possível desenvolver através das trilhas, eu utilizei jumpers. Aqui no caso eu tenho 2 jumpers, né? E procurei distribuir da melhor forma possível esses componentes aqui para ter o menor número de jumpers e, claro, deixando sempre conectores nas periferias da placa, os dispositivos que necessitam dissipador também, e assim foram desenvolvidas as placas. Agora, sobre o inversor de frequência, também tem a simulação dele aqui no PSIM, né? O sinal PWM variante, ele é gerado a partir de uma onda senoidal aqui e uma onda triangular, que vão passar aqui por um amplificador, né? Um amplificador operacional, vai fazer com que essa portadora aqui, a triangular, nos pontos em que elas se cruzam, vai ser gerado aquele sinal PWM em que o duty cycle vai variando. Então, aqui eu vou ter o sinal gerado, aqui o sinal invertido, cada um deles vai ser direcionado para um par de MOSFETs que vão fazer a sua condução aos pares. Então, esse controle aqui vai fazer com que, em um momento, o MOSFET 1 e 4 conduzam. Então, eu vou entrar com a alimentação por aqui, ela vai passar pela carga pelo 4 e vai voltar. E, num outro momento, então, quem vai conduzir vai ser o 3 e o 2. A alimentação aqui, o 2 e vai voltar. Isso eu vou fazer através do controle dos gates aqui dos MOSFETs, das portas dos MOSFETs. Aqui tem as formas de onda na saída, forma de onda sobre a carga, uma forma de onda aqui PWM variante no tempo. A gente pode ver que esse duty cycle vai variando aqui, de modo que é possível observar uma senoide aqui dentro. Essa senoide é mais fácil de ser vista aqui na onda da corrente sobre o resistor de shunt, que eu tenho aqui em série com a carga. E os sinais que estão aqui nos gates dos MOSFETs, G1 e G4, G2 e G3, sinais invertidos um em relação ao outro. Aqui está o circuito de controle e inversão dos sinais gerados. Então, circuito de controle através do Arduino, eu vou gerar o meu sinal aqui, a partir da frequência que eu selecionar no potenciômetro. Esse sinal vai passar por um estágio de inversão, né, onde eu vou ter o sinal gerado e o sinal invertido. Vai passar pelos circuitos de bootstrap com o IR2111, que vai servir para evitar que 2 MOSFETs sejam acionados ao mesmo tempo, que causaria um curto-circuito na alimentação. E o circuito de potência, então, com os 4 MOSFETs ligados em ponte. Montagem em protoboard do inversor. A montagem mecânica do frontal, aqui ela ficou com o dobro do tamanho das demais, porque foi utilizado um transformador para o aumento da tensão aqui para o motor. Placa de circuito impresso, desenvolvida no Eagle também, nos moldes do anterior. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo bem breve apresentando estes 3 dispositivos lá no laboratório da Unicinos. Então, aqui primeiro eu tenho o retificador controlado monofásico. Aqui eu tenho a soft starter e o inversor de frequência, que são as partes frontais. E agora vai mostrar as partes de trás aqui com a placa. Retificador, estão na mesma ordem, retificador, soft starter e o inversor de frequência. Aqui os motores utilizados como carga da soft starter e do inversor de frequência. Então, eu tenho um motor aqui 220 volts, potência aproximadamente 100 watts, utilizado como carga da soft starter, e um motor de 120 volts, aproximadamente 92 watts, que foi utilizado como carga do inversor. Agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo de funcionamento aqui do retificador controlado monofásico, tá? Aqui esse vídeo tem áudio, eu vou rodar para vocês. Tá sem áudio, Nicolau. Pra mim aqui. Oi? Pra mim tá sem áudio, não sei se pros outros também. Tá sem áudio para todo mundo? Sim, no início deu um som bem baixo, mas a gente não conseguiu escutar. Não sei se compartilhou o som lá em cima, Nicolau. Deixa eu ver. Se quiser narrar pra gente também pode. Tá, eu vou narrando então, tá? Eu vou diminuir aqui até o meu som e vou narrar para vocês. Uhum.
Então, aqui está o retificador controlado monofásico, tá? Vou ligar aqui o dispositivo, fazer o controle através do potenciômetro aqui de controle. Ele vai alterando a tensão ali na saída. Tem na saída ali uma lâmpada sendo dimerizada, tá? Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês o gráfico da rampa e da tensão de controle. A tensão de controle é excursiva por toda a extensão da rampa. E na sequência aqui a forma de onda da tensão sobre a carga. Tensão sobre a carga, eu estou girando o potenciômetro, ó, e vai ocorrendo a alteração da tensão sobre a carga. Agora o funcionamento da soft starter, inicialmente com o motor desligado, acionado. Vou pressionar o botão para acionar o sistema. Os dois tempos, tanto de aceleração quanto de desaceleração, são ajustados em 5 segundos. Então, vou acionar o sistema, o motor começa a girar. Aqui seria bastante interessante o som, porque é possível ouvir o motor acelerando, né? Ele chega ao regime de pico LED de aceleração, e na sequência eu pressiono o botão novamente, liga o LED de desaceleração e o motor vai desacelerando até a parada completa, de acordo com o tempo ajustado ali de 5 segundos. E por último aqui o vídeo do inversor de frequência, tá? Esse vídeo aqui ele ficou um pouquinho mais longo, porque eu mostro em 3 frequências ele trabalhando, tá? Então, eu primeiro aciono o dispositivo ali através do botão on-off, uma frequência de 30 Hz ajustada. O motor ele começa a ligar. Aqui do ladinho eu tenho a forma de onda da tensão sobre o resistor de shunt. Aqui com 30 Hz ele gira em torno de 820 RPM. Eu aumento para 60 Hz, faço novamente a medição ali da velocidade, em torno de 1620 RPM, 620, 630. Pode ver que a forma de onda ali alterou a frequência sobre o distante. Agora eu coloco em 90 Hz para verificar a velocidade que vai em torno de 2.280 e 300 RPM. Na sequência, eu apenas desligo o dispositivo. Analisando os resultados, então, os circuitos eles foram modelados através do PSIM e foi realizada a simulação parcial no software Proteus. Além disso, os layouts foram desenvolvidos através do Eagle para a confecção das placas de circuito impresso. E após a conclusão dos protótipos, eles foram testados e validados, e alguns resultados eu vou mostrar para vocês agora. O retificador, foi possível ver no vídeo ali o sinal da rampa em amarelo e o sinal de controle em azul, que excursiona por toda a rampa. Aqui eu tenho o sinal da rampa em amarelo e o sinal de sincronismo da rede. Pode ver que a rampa é gerada exatamente nos pontos em que o sinal da rede corta o zero. Os pulsos provenientes dos pinos do TCA. Aqui as formas de onda da tensão sobre a carga, que também foi possível ver ali no vídeo ela mudando. Aqui eu tenho as formas de onda para 0, 30, 60, 90, 120 e 150 graus. A soft starter também, a rampa e o sinal de controle. Esse sinal de controle que ele excursiona automaticamente. Novamente, sinal da rampa e sincronismo. Aqui são as formas de onda sobre o triac em azul e sobre a carga em amarelo para o ângulo de disparo aproximado de 90 graus. Aqui são as rampas de partida e parada suaves. Então, aqui eu tenho um ângulo de disparo de 180 graus, né? 5 volts, 180 graus sem tensão na carga, que é 10 volts. No momento que eu aperto o botão, eu tenho a minha tensão de pedestal e a rampa de aceleração até o motor atingir o seu valor máximo de tensão, com um ângulo de disparo de 0 graus. Aqui eu aperto o botão novamente, rampa de desaceleração até a tensão de pedestal e o motor vai a 0. De frequência, então o sinal modulado gerado pelo Arduino, a saída PWM do inversor e a forma de onda sobre o resistor de shunt. Algumas considerações finais, então, foi realizado o desenvolvimento dos sistemas propostos com sucesso, né, para acionamento das cargas e motores, assim como as suas simulações. O retificador, a soft starter e o inversor funcionaram dentro das especificações propostas e foram projetados dispositivos de fácil utilização como alternativa para o acionamento de motores, principalmente no âmbito acadêmico. Para fechar, algumas sugestões de trabalhos futuros baseados nesse projeto, tem a possível implementação de um display para visualização dos valores parametrizados na soft starter e no inversor. É possível ainda projetar uma alimentação contínua de 12 a 15 volts interna nos circuitos da soft starter e do retificador, eliminando a alimentação CC externa e entrando apenas com a alimentação alternada da rede.
aprimorar os circuitos para trabalhar com potências mais elevadas e atender cargas maiores. Pode ser explorado também o uso de outro microcontrolador que não o Arduino, a fim de reduzir tamanhos e custos, e desenvolver outros tipos de dispositivos também para complementar esse conjunto, como um retificador controlado trifásico e uma placa de testes para tiristores e triacs também, por exemplo. Bom, esse foi o meu trabalho que foi desenvolvido, espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção de todos e agora me mantenho à disposição para questionamentos. Obrigado, Nicolau, pela apresentação. Passamos agora para a banca, para as perguntas. Tu vai lá, Lúcio? Pode. É o avaliador 1. Não, pode iniciar, mas não tem problema. Tá bom. O formalismo ali não... Então, tá. Não, tanto faz. Então tá. Obrigado, Nicolau. Obrigado, professor João, pelo convite aí. Realmente, né, assim, na minha opinião, já arrancando aqui, Nicolau, nós estamos cumprindo uma formalidade nesse momento, né? O teu trabalho é um trabalho muito bom, né? Tu tem um trabalho prático que está lá no laboratório, né? Nós estávamos conversando sexta-feira, sábado de manhã também, nós estávamos conversando aqui com um colega professor que estava lá contigo no laboratório, né? Eu disse, cara, esse jovem não sai daqui, né? Fazendo testes e fazendo gravações e tudo mais, e realmente isso é de fato o que mais importa, né? Tu fez algo bastante importante aí para o nosso curso, né? Desenvolveu, né, algo com o ensinamento que tu teve, enfim, no curso, tá? E chegou ao final, né? Então, o professor João, o professor Lúcio, né, e eu tive no laboratório também durante muito tempo, a gente já viu muitos trabalhos, né, nessa questão mais didática aí, que não chegaram ao fim, sabe, Nicolau? Do tipo, né, era uma proposta, tinha lá uma documentação, mas na prática ficava para outro, e para outro, e para outro, e no fim a gente não tinha esse material didático que tu, né, começou e entregou. Eu acho que isso é o fundamental, então tá de parabéns aí pelo baita desenvolvimento que tu fez. Tá? Então, esse ponto Obrigado. Tá consolidado, então vamos às burocracias aqui, né, e algumas questões que eu quero te fazer. Né, algumas eu tipo, sei a resposta e é uma questão de tempo e tudo mais, mas eu quero, de fato, ainda te apresentar, tá? Buenas, né, eu até, assim, tu fala que o trabalho tá bom e começa lá pelo título, né, mas não é o caso, que tá adequado, tudo certinho, né, em termos de título, até se fosse o caso de tu querer expandir esse tipo de projeto, né, enfim, criar né, desenvolver isso como um produto, coisa assim, poderia até mudar para ficar um enfoque um pouco mais comercial. Não é o caso, então está adequado aqui, não tem problema nenhum. Né? Mas tu poderia falar em termos do teu projeto como uma bancada, né? Como uma parte bancada realmente de acionamentos. Tá? Acho que isso poderia ser assim já um enfoque assim de bom. Eu tenho um produto, né? Se isso fosse o caso. Tá? Indo adiante lá no teu trabalho, né? O resumo perfeito, né? É um resumo bem resumido. Isso é bacana, tem vezes que não se dá conta disso, né? A gente faz um resumo que é praticamente uma tese já, né? Então tá legal, né? Fala do teu trabalho, eu só colocaria lá um pouquinho de resultados. E me entenda, né? Resultado no seguinte sentido, né? Desenvolvi com sucesso, né? Uma forma de controlar, com retificador controlado, monofásico, soft start, inversor, com resultados práticos e teóricos promissores, blá, 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 blá. Tem de colocar assim, um pouquinho de resultados ali já, apresentando que, bom, tu teve a proposta e teve sucesso no final e tranquiliza o leitor, né? Bom, o cara chegou no final aqui, né, e eu sei que ele conseguiu, né, atingir o objetivo que ele tinha. Tá? Uma sugestão é uma frase mesmo, nada demais, tá? Não tem nada demais. A introdução ali, cada um tem o seu gosto, né, do jeito que apresenta, né? Então, assim, a gente conhece até os professores aqui entre nós, né? Tipo, eu, né, até o Rodrigo, enfim, a gente não gosta de muita divisão na introdução, mas é uma questão de cada um tá bem tranquilo, tá? Só tem que cuidar ali, quando tu tá fazendo a introdução, eu senti um pouquinho, né, faltou um pouquinho apresentar mais o teu trabalho, tá?
Acho que os pesos ali ficou um pouco mais uma questão teórica, né? E acho que tu podia criar mais uns 2, 3 parágrafos ali na questão de, ali mesmo no contexto, enfim, né? De apresentar o teu trabalho em si. Isso acho que ajudaria um pouquinho. A gente fica bastante tempo lendo questões teóricas, né? E tá ansioso ali pelo teu trabalho. Eu acho que isso, quando é corrido, né? Quando tu divide a introdução só em objetivos específicos, enfim, tu consegue ver tudo junto, né? No teu caso está dividido ali, mas dá para dar um enfoque maior ali em valorizar e apresentar teu trabalho. Isso eu acho que é bacana, tá? Indo adiante aqui na parte, né, burocrática, né, enfim, do teu texto aqui, na revisão lá, é só uma questão de gosto também, né, de loucura, né, eu sei que eu preciso de tratamento por isso, né, mas enfim, é uma questão realmente de gosto, tu vê com o teu orientador, né. A questão de acabar, por exemplo, o capítulo, subcapítulo com figura, sem texto, tá? Eu acho que é bacana tu concluir ali com um texto, já fazer uma frasezinha cola para o outro subcapítulo, sabe? Dar um encerramento, não colocar a figura e acabou, né? Tipo, fica assim, né? Parece que falta uma coisinha, mas é uma questão de gosto também, tá? Figuras entre figuras também não ter texto é uma questão também, não é grave, né? Mas se a figura não merece texto entre um e outro, de repente essa figura até pode ser uma A e B, entende? É o caso ali, por exemplo, aqui eu notei figura 13 e 14, né? Enfim, né? Lá da página 28. Né? Tá aqui, eu vou passar para ti tudo isso aqui bonitinho, tá? Não te preocupe. Tá. Tá? Então, assim, tem espaço para colocar no A e B, coloca A e B, né? Se ela não merece um chamamento entre elas, né? E de forma mais individual, de repente ela é a mesma figura, tá? Então, essas são questões, assim, de texto mesmo, tá? Senti falta, entendo, acho que o texto está perfeito. Eu, né, sei também de outros professores, a gente está ansioso por ter, assim, uma divisão de trabalho de conclusão, né, por tipo de aplicação que tu fez no trabalho de conclusão. Né? A gente quer uma certa diferença nisso, né? A pessoa fez um trabalho prático, ela pode entregar, por exemplo, um relatório, né, um relatório prático. Não precisa ser monografia, né? A pessoa que tem lá uma empresa, né, que é um empreendedor de sucesso, às vezes, né, ela não precisa fazer uma monografia sobre o projeto dela, ela pode fazer um outro tipo de documento, né? Acho que isso é bem importante. Então, o documento ficou muito bom, né? Tecnicamente, foi eu não digo uma aula, né? Foi um semestre de acionamentos ali, de máquinas estáticas e assim por diante. Eu acho que foi perfeito, tá? Muito bem. Só que, como, né, nós estamos na monografia e a parte da revisão também, né, ela tem uma partezinha que poderia ser um pouquinho mais de aplicação. Então, acho que se tu conseguir colocar alguma coisa do estado da arte, o que as pessoas estão fazendo hoje na questão de acionamentos, né, além das bancadas ali, né, o que as empresas estão usando, né, é o 785, é outro tipo de componente, sabe? Que tipo de soft start nós temos hoje, que tipo de inversor. Assim, seria um subcapítulo estado da arte se isso, né, for do teu agrado e do João também. Né? Eu acho que isso que fez falta na revisão, porque tu fez uma revisão técnica perfeita, né? Mas a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo junto contigo, né, nesse tipo de trabalho. Tá? Então, um capítulo curto ali de estado da arte seria bacana, mais ou menos, e aquela parte das bancadas pode agregar nesse subcapítulo. Tá? Acho que, né, ela pode ficar junto ali, com mais uns 2, 3, 4 artigos. Isso ajudaria até tu ter um pouquinho mais lá nas tuas referências, né, um pouquinho mais lá de uma página, né, 10 referências, enfim, acho que dá uma musculatura também na questão de referência. Tá? Mas também é uma questão que, se fosse por mim, né, tu entregaria um relatório técnico de um trabalho que tu fez, né, prático. Tá? Mas como é monografia, tem essas questõezinhas aí. Tá? Muito bem. Fora isso, né, questões básicas, assim, tu vai estar aqui, eu não vou ficar, né, te incomodando com isso, mas, assim, inverter anexo A com anexo B, não chamou o apêndice E até, inclusive, os apêndices aqui, eu tenho que te dizer uma coisa, né? A tua programação, ela é muito tua, né? De repente, tu não precisa colocar isso, entregar isso no teu trabalho. É uma opinião minha. Acho que isso tu pode ter para ti,
pode passar para Unicinos, de repente, né, deve, aí com o professor João, né, mas eu acho que é um negócio teu, né, daqui a pouco tu pode querer fazer outra coisa, pode querer patentear, pode querer fazer alguma coisa com esse teu trabalho, não precisa abrir todo o código para o universo inteiro, né? Eu acho que se fosse uma questão social, uma questão assim, beleza, o cara está fazendo, né, uma ação interessante, mas é teu código, né? Eu acho que tu pode manter ele para ti ali, não é, né? Por mais que tu acha assim que é um negócio mais simples, mas é teu, né? Tu que fez, eu acho que tu pode guardar ele para ti com tranquilidade, tá? Uma opinião minha ali, tá? E outros apêndices poderiam surgir, né? E aí uma dificuldade que a gente tem como engenheiro, né, de mostrar o trabalho, né, de apresentar o trabalho, né? Até eu marquei lá em alguma parte na introdução, se não me engano, tem lá, tu tinha uma frase ou um capítulo que tu dizia que era fácil, que era simples, que era barato. Eu digo, não é assim, né? Não é assim. Não é tão fácil, nem tão simples, nem tão barato. Tu tem uma engenharia inteira, né, que por trás dos conhecimentos que tu teve para conseguir fazer isso, né? E a gente tem essa dificuldade de valorizar às vezes o que a gente faz, tá? Então tu pode tomar um cuidado com isso também e colocar, por exemplo, um apêndice daquilo que tu colocou para nós agora na apresentação, daqueles vídeos, né? Não do vídeo, é claro, né? Não tem que botar vídeo no relatório, mas uma foto da bancada em funcionamento, essas coisas, aí eu acho que seria bem bacana tu mostrar, né, isso na prática ali, né? Seria legal demais, tá? Então, é isso aí. Na metodologia também continua a tua aula, tá fantástico, tu apresenta no passo a passo, né? Aquelas lembranças de Liberato lá, que eu queimava o 785, né? Tinha que pagar, isso veio tudo na minha cabeça de novo, né? Tá fantástico, 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 tá? Eu só sinto falta, e aí também é outra questão psiquiátrica que eu vou me tratar um dia. Se tu conseguisse fazer um fluxo geral do teu trabalho, seria interessante, né? Em que sentido? Tem um disjuntor, tem um botão de emergência, daí tem a tua solução 1, 2, 3, que aciona tal carga, tu analisa tal e tal parâmetro, tu entende? Se tu conseguisse criar assim um fluxo com tudo que tu fez, né, e todas as possibilidades de carga que tu pode acionar, né, as soluções dentro do mesmo fluxo, seria genial. Porque daí eu ia pegar a metodologia e olhar ali no primeira página, tem aquele fluxo, tá na bancada aqui, né? Enfim, a parte de proteção da bancada, tá as soluções dele, tá ali as cargas que pode acionar. Acho que ficaria bacana se tu conseguisse fechar isso. Até botei a figura ali 25, a figura 38, mais ou menos tem um ameaço disso, né? Eu acho que se tu juntar todas elas, tu consegue fazer um fluxo legal do teu trabalho, tá? Acho que isso é bacana. Certo? Muito bem. Certo. Resultado, tranquilo, né? Foi bem resumido, foi bem feito, acho que tá bacana, né? Os testes, os sinais, tu vê que tem uma aproximação, assim, quase que, né, 100% que seria um estado teórico, daquele teus sinais, fantástico, né? Tá tudo muito bem. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei mais umas coisas. Eu acho que tu poderia colocar em cada, de repente, uma tabelinha de cada um das suas soluções, do tipo, coloquei a solução tal, né, e vou acionar tal coisa, né, e tive tal resultado, sabe? Uma tabelinha dizendo assim, porque eu estava lendo lá e estava vendo assim, bom, ele teve uma rotação de tanto, né, com tal frequência, e aí nem sempre fica claro, ou tem que voltar lá em cima para perceber assim, o motor é monofásico, né? Ou será que o motor é indução? Será que o motor ou será que é a lâmpada que está falando agora, né? Eu acho que poderia colocar assim já no comecinho de cada um das suas soluções ali, um resumo do que é a solução, o que é a carga, né? O que tu atingiu de resultados. Acho que dá uma ajudada, né? Mas é só uma sugestão também, nada de mais, né? Nada de grave nisso, tá? Muito bem. A conclusão foi bacana. Eu anotei aqui uma partezinha que acho que poderia tirar, né? Eu sei que é importante, né? Tu valorizar o que tu aprendeu, enfim, mas a conclusão é muito do teu trabalho, tá? Então, assim, não, né? O valor que tem, né? O aprendizado que teve no curso, acho que tá legal, mas tem umas coisinhas aí que tu pode tirar. A gente está fazendo o fechamento do teu trabalho do TCC, né? Enfim,
Mas aqui está anotado para ti sem nenhum problema, tá? Então é isso. Rapidinho aqui, já estou me passando, né? Eu quero só ouvir de ti o seguinte. Tu atingiu teus objetivos todos, né? Específicos e o geral tu conseguiu sem maiores, né, complicações aqui. Ou ficou devendo alguma coisa, Nicolas? Nicolau. Bom, o que não ficou 100% lá dos meus objetivos específicos foi a simulação no Proteus, em que eu fiz a simulação mais efetiva do retificador controlado monofásico e a soft starter e o inversor em função do Arduino, que necessitaria do programa em si. Eu acabei tendo algumas instabilidades no Proteus, né? Eu não consegui executar e fazer ele simular efetivamente com aquele Arduino, então essa parte ficou diretamente na montagem prática lá em Protoboard. Então, o que faltou dos objetivos específicos lá foi essa simulação mais funcional no Proteus da soft starter e do inversor de frequência. Então, tá perfeito. Isso aí deu para observar ali, né? Só colocar na conclusão, de repente, ali essa observação, tá? Eu acho que é bacana. De novo, se faltou alguma coisa no teu texto, foi de valorizar teu trabalho mais, tá? Deixar muito claro isso, né? Tu tem um baita trabalho e por muitas vezes tu chama de simples, fácil, né? Tipo, qualquer pessoa vai lá, não, né? Acho que valorizar é uma questão interessante. Mas, faltando alguma coisinha ali nos objetivos, aponta isso, né? Isso valoriza muito, né, o trabalho que tu fez, o percurso que tu teve, bom, o resultado que tu atingiu, né? Dentro de tá ali certinho, eu não consegui isso, por exemplo, né? Então aponta, acho que é bacana essa partezinha, tá? Muito bem. Uma questão também, não sei se tu fez alguma comparação, se tu tem algum levantamento, possivelmente tu tenha, né, de custos que saiu cada uma das soluções que tu teve, né? Tu tem essa ideia, tu fez esse levantamento? Assim, eu tenho uma ideia muito superficial, porque alguns componentes eu já tinha, muitos componentes eu peguei no almoxarifado da Unicinos, e as coisas que eu comprei, realmente, eu guardei as notinhas, caso no final precisasse fazer um levantamento de preço, de custos. Mas, como eu comentei muita coisa, alguma coisa eu consegui no meu trabalho, alguma coisa eu já tinha, alguma coisa a Unicinos me proporcionou, ficou difícil de conseguir chegar numa estimativa mais próxima do real, né? Desses valores realmente de custos. Tá, não, te pergunto isso porque é questão de custos, né? Tu bate bastante, né? Ser mais barato que as soluções, a gente olha ali, sabe que né? Mas de repente, também na questão de valorizar o trabalho, né? Se tu tivesse esse anexo ali, esse apêndice ali, né? O custo é de tal para tal solução e no mercado nós temos algo semelhante com tanto, né? Então, acho que isso também bacana. Uma outra pergunta é a questão das potências, né? Ali, o que tu testou com motores, né, de baixa potência, enfim. Eu acho que em algum lugar do texto ali, de repente, na metodologia, pode ser que eu tenha passado, tu poderia tratar um pouquinho disso, né? Que seja uma tabelinha, a questão de limitações que nós temos, entende? Motor até tantos amperes, motor desse tipo, né? Ou, né? Enfim, tu falou, claro, trifásico não é o caso, tu botou isso no teu trabalho, enfim, mas quais os tipos, né, de componentes a ser adicionado, que tipo de as potências, né, as correntes, acho que uma tabelinha resolve esse problema ali né, desse tipo de questão, né? Porque a gente sabe que foi feito, né, para baixa potência, mas poderia especificar, né, as faixas ali que a gente está operando, tá? E uma outra questão, né, que também poderia ser uma sugestão de trabalho futuro, pela questão de tempo, é a questão ali, né, de uma espécie, né, de um manual de operações, né, entende? Desse teu protótipo. Porque tu sabe usar ele muito bem, né? Tu fez ele, né? Não é fácil fazer, tu fez do começo ao fim, mas de repente isso seria uma herança bem legal, assim, se tu tivesse, né, um manual simples, né, com as fotos, as entradas e tudo que pode ser feito, né? Um exemplo de teste, por exemplo, ou 2 exemplos de teste que tu fez ou que tu imagina, isso seria também bem bacana aí para as cadeiras, mas tu pode deixar isso como um trabalho futuro, né? Mas, né, poderia também ser um apêndice teu aqui, tá? Então é isso, eu acho que eu já me estourei aqui no tempo. Mas, de novo, tia, né, a gente passa aqui pelas questõezinhas, né, que pode ser melhorado, mas o teu trabalho foi fantástico, um baita trabalho,
Um baita trabalho, né? Não. Quando tu fizer o teu mestrado, teu doutorado, tu valoriza um pouco mais isso no texto, tá? Porque não é tão fácil, não é tão simples, né? E começar o trabalho, né? Simular, montar, fazer placa, imprimir, ir para o laboratório, fazer os testes e ter o resultado que tu teve, é realmente um ciclo fechado, tá? Então, assim, né, com letras maiúsculas, tu tens um trabalho, né, e um baita trabalho. Tu tá de parabéns aí junto com o professor João, tá? Isso aí. Muito obrigado. Posso, Mike? Vai com tudo. Vai com tudo. Então, primeiro, Nicolau, João, obrigado pelo convite para participar da banca, né? E queria primeiro dar os parabéns, né, Nicolau, pelo excelente trabalho assim, que desenvolveste. Né? Tanto a parte de implementação, a montagem, ali tu mostrou, durante todo o desenvolvimento, mostrou que estava extremamente engajado, entendeu de forma bem aprofundada tudo que estava fazendo, né? Justificou muitas vezes o porquê. Né? Então, eu acho que, sem dúvida, que o Michael destacou, o trabalho é exemplar, né? Por uma montagem muito interessante, ainda mais quando tu te propõe a desenvolver algo que vai ficar como referência para os demais alunos. Né? Então, isso é muito bom, muito legal de ver os nossos alunos pensando nisso e também aplicar aquilo que eles desenvolveram durante o curso de graduação. Né? Então, nesse sentido, tá de parabéns. Né? Teve alguns detalhezinhos do texto ali que eu vou te mandar em seguida, tá? Mas é pouquíssima coisa, assim. Detalhes como o resumo que já foi citado, botar os resultados, trazer para os resultados do resumo, que é bem importante. O resumo é a primeira coisa que a gente vê, né? Alguns detalhes menores também, que nem as figuras, fechamento do capítulo, coisinhas que eu vou te passar. Não vou repetir aqui que o Michael já passou, mas aí uma sugestão, né, que eu acho que é importante, a estrutura do trabalho está muito legal, a revisão está bem aprofundada, né, mas uma sugestão que eu daria para te dar uma pequena modificada é justamente na seção onde se descreve a metodologia para fazer a análise de resultados depois, né. Então, Ô, Lúcio, desculpa te interromper, mas solta o microfone, tá batendo bastante, eu acho, na tua gola. Tá ficando bem chiado. Além de matar o tempo inteiro, ainda vou, né, te incomodar. Sim. Não, ele pega no zíper aqui e daí fica batendo. Já reclamaram na aula também. Agora tá melhor, show de bola. Então, acho que só uma visão um pouquinho mais geral da tua metodologia. Tu descreveu passo a passo, como tu implementou, como é que tu fez, né, como é que tu testou, mas eu acho que o ensino da metodologia valeria alguma coisa mais alto nível. Eu vou fazer isso dessa forma, né, simulei o que foi preciso simular, depois montei em protoboard para validar, depois desenvolvi a parte da prototipação das placas e por fim eu testei os cenários. Tá? Então só alto nível, porque ela ficou muito compartimentada, tu fez muito receita de bolo nesse sentido. Então acho que só uma primeira apresentação do que tu pretende fazer na metodologia. Tá? Depois fica muito claro, está muito detalhado, muito bem organizado a forma como tu fizeste. Né? E aí o fechamento ali, eu acho que está bem adequado mesmo, a forma que tu fechou, né? A única coisa que talvez seria interessante, aí é mais, que nem o Michael falou, é mais preciosismo, assim, né? Eu acredito que tenha feito as medições, mas talvez não tenha levado para o teu texto, né? Por exemplo, lá no inversor, no software starter, tu chegou a fazer as medidas com o osciloscópio, que seja, se ele ficou dentro do que esperava, teve algum erro, a frequência setada foi 60, mas ele saiu 60.9, chegou a fazer esse tipo de avaliação no circuito que desenvolveu?
ao final, não cheguei a bater, por exemplo, essa exatidão, esse erro que houve entre a programação, porque essa questão da frequência ali foi basicamente programada, né? Ela foi calculada a partir do potenciômetro, mas realmente na prática eu só verifiquei a velocidade de acordo com cada frequência, não toda a faixa, óbvio, Sim, peguei sim. pontos-chave, né, como 30 ou 60 e 90 Hz, e verifiquei as velocidades, se estavam mais ou menos de Mais acordo com o próximos. esperado, inclusive em comparação com a velocidade nominal que o motor ele nos fornece, né? Mas não cheguei a fazer a comparação ali na prática se houve algum desvio e qual que foi esse desvio, né, da frequência calculada, programada em relação à efetiva ali mostrada no osciloscópio. Não, perfeito. Era só mais para justamente se tu tivesse feito, acho que valeria a pena destacar, como o Mike falou, destacar o que tu fez, tá? Foi uma implementação muito legal, tu botou muito esforço ali, eu acho que então teria que destacar esses pontos específicos, né? Mas tá ok, é só para se tu tivesse, eu te sugeri que colocasse na tua análise de resultados, né? Esse desvio, tá? E assim, os demais pontos eu te passo em seguida aqui, mas são coisinhas pouquinhas de texto mesmo, né? O fechamento ali também, os seus trabalhos futuros eu gostei, né? Ficaram muito bom. A minha sugestão, então, só coloca essa análise aí da precisão, né, como um trabalho futuro, para ver o que isso, a forma como tu implementou, se pode estar ocorrendo algum desvio ou não, tá? Só deixar como um trabalho futuro. Né? Acho que os principais pontos, Nicolau, eram esses assim que eu poderia destacar, contribuir com o trabalho, né? Mas assim, de forma geral, gostei muito, né? Estou de parabéns, né, pelo trabalho. Acho que Certo, é isso, pessoal. agradeço, Maicon e Lúcio, muito obrigado pelas colocações. Eu vou levar assim em consideração essas colocações ali para fazer as devidas correções e ajustes no relatório para a versão oficial a ser depois enviada à universidade, né, para ser divulgada essa versão oficial. Vou levar em consideração sim. Agradeço muito pelos elogios, pelas colocações que são todas válidas, tá? Muito obrigado mesmo por terem feito parte aqui da nossa banca. Que isso. Obrigado, Obrigado. professores. O público tem alguma pergunta a fazer para o Nicolau? Não? Então agora a banca se retira um pouquinho, vai para uma outra sala para a gente fazer a avaliação, né? E aí a gente retorna em seguida, tá bom, pessoal? Já voltamos. Certo.
Então, voltamos aqui agora com o resultado da avaliação. Então, o Nicolau, o professor Lúcio e o professor Michael vão te passar, então, os ajustes, né, do trabalho. E a gente tem até a próxima quarta-feira para realizar os ajustes, né, para poder depois ele fazer parte do conjunto de TCCs, né, que os alunos têm acesso, né, para poder dar até uma continuidade do seu trabalho, né, ou alguma ideia com relação a essa área também. Então, a gente pede para fazer os ajustes até na próxima quarta-feira, né, aí também me passa uma versão já ajustada, a gente já vai conversando com relação aos pontos, né, até a gente acertar todos esses itens ali, para a gente poder, então, publicar novamente no Moodle, né, fazer novamente a entrega via Moodle, tá bom? Então, o resultado já foi finalizado, então, foste aprovado com distinção, viu, Nicolau? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado Parabéns, mesmo. Nicolau. Obrigado, professor Olegário, pelo apoio, orientação e todo o auxílio no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado, professor Lúcio, professor Maicon, pela participação aqui na banca, pelas colocações, pelos conhecimentos transmitidos também, pelos elogios. Na verdade, eu quero agradecer a todos os professores, auxiliares, laboratoristas também, que foram muito importantes aqui na minha formação acadêmica, auxiliaram muito no desenvolvimento aqui do trabalho de conclusão. Agradecer minha família, em especial minha mãe Daisy, minha namorada Caroline, que estão aqui nos assistindo, e colegas e amigos que, de uma forma ou de outra, acabaram participando dessa minha caminhada, que agora fecha 9 anos já de caminhada aqui na Unicinos. Eu brinco que eu já assisti 2 Copas do Mundo na Unicinos e queria me livrar de assistir a terceira, né? Não deu tudo certo no fim das contas. Muito obrigado mesmo a todos que participaram. Não tenho palavras, estou muito feliz mesmo por esse momento. Obrigado de verdade. Parabéns, Nicolau. Fechou com chave de ouro. Exatamente. Show de bola. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns. Então, tá. Em seguida, a gente já te envia os documentos aí com os detalhezinhos. Se tu ficar com dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? Tá, perfeito. Certo, então. Um grande abraço Então, para vocês todos aí. Abraço. Então tá, pessoal, encerramos oficialmente a nossa banca de TCC. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Até mais. Até Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.